Eu tô gravando esse vídeo à noite, então a luz pode estar um pouco diferente, assim, tá um pouco brilhante demais talvez, mas é porque eu tô usando iluminação artificial e não a luz do sol. Deixa entrar sol nesse porão. Eu resolvi fazer esse vídeo pra dizer um pouco o quanto que as lojas de quadrinhos são importantes na minha vida. Quando eu era bem pequeno, eu sempre aprendi muito nesses lugares. Eu sou do interior de São Paulo, pra quem não sabe. Eu sou de São Manuel, cidade pequenininha do centro-oeste paulista. E quando eu era pequeno, quando eu estava na quinta série, eu fui estudar na cidade vizinha daqui de São Manuel, Botucatu. E lá acabei fazendo novas amizades, que algumas eu tenho até hoje. E sempre quando as aulas acabavam mais cedo na escola, eu tinha que esperar o ônibus. O ônibus sempre saía no mesmo horário, porque a gente pegava um ônibus. Então todo mundo ia pra outra casa quando acabava a aula mais cedo e eu ficava lá um tempão. Sempre ficava lá esperando e todo mundo que era de São Manuel também estudava fora, tinha que esperar. Porque senão tinha uns alunos que as aulas acabavam mais tarde, outras acabavam mais cedo. E é isso, saía, sei lá, 12h45, acho que era o horário que ele saía. E tinha vez que eu saía 10h30, acabava mais cedo a aula, o professor faltava e tal. Tinha um dia na semana que não tinha uma aula, não sei porquê. Então eu ficava muito tempo parado, ficava muito tempo sem fazer nada. E eu ficava, um desses amigos às vezes ficavam junto, o pessoal de São Manuel ficava tudo junto ali. A gente ficava na praça da catedral ali de Botucatu. E um dia um amigo meu, o Tancler, falou assim, ó, eu preciso comprar umas cartas de Magic e tem uma loja ali embaixo, ali de quadrinhos e essas cartas e quero lá comprar, né? Vamos comigo? Eu falei, vambora, né? Eu não sabia nem o que era Magic. Mas daí fomos lá, era uma loja muito pequenininha de quadrinhos que chamava Avalon. Vamos lá, como ele comprou as cartas e tal. Eu nunca tive essas cartas de Magic, mas os meus amigos tinham e eu ficava junto pra ver qual é que é. Mas eu nunca nem joguei porque era muito caro. Então, enquanto ele escolhia as cartas e tudo mais lá, eu fiquei olhando essa gibiteria. Eu devia ter 11 anos na época, 10, 11 anos. E eu fiquei fascinado, né? Porque eu falei, pô, que legal, tem um monte de gibi aqui, mas não é banca, né? O que é isso aqui, né? É um lugar que tem gibis, mas não tem aquelas revistas que eu não gosto. Não tem aquelas coisas de fofoca, não tem essas revistas. Só tem gibi, só tem quadrinhos aqui. Que legal, né? Que lugar incrível. E daí eu fui conversar com o dono, que tinha muita gente comprando carta de Magic lá, né? Daí eu fui falar com ele e falei, pô, que legal, né, cara? O pessoal comprando essas paradas aqui. Ele falou, eu não tô nem aí pra isso. Eu só tô aqui por causa dos quadrinhos. Isso aqui é minha vida, eu respiro os quadrinhos, ele falou pra mim. Eu achei bonito o amor que ele tinha pelos quadrinhos ali. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa realmente apaixonada por quadrinhos. Que é o Paulão. Que até hoje existe essa loja de quadrinhos, que hoje é um sebo lá em Botucatu, que mudou de lugar. Ele era muito perto da minha escola, esse lugar. Então a gente ia sempre lá. Acabava a aula mais cedo, a gente ia pra lá. O Tancler ia comprar as cartas de Magic dele e eu ficava lá vendo os quadrinhos. Eu lembro lá a primeira vez que eu vi aqueles Perpétuos, aquela versão da Jill Thompson, que ela desenhou os Perpétuos todos crianças, assim. Eu lembro que eu vi aquilo, eu achei maravilhoso. Eu falei, nossa, olha que louco isso daqui, né? Nem conhecia Sandman, era muito novo, né? Numa dessas que fui tanto pra nessa gibiteria, tava entrando em muito contato com mangás e tal na época, e eu tava gostando muito das Ashuras que eu tava encontrando, mas eu não sabia que chamava Ashura, eu não sabia nada, na verdade. Então quando eu cheguei lá, eu fui procurando isso, e daí eu fui meio que explicando pro Paulão lá, e a Irani, que é a mulher dele, que estão lá até hoje, né, como eu falei, falando pro Paulão, eu queria um desenho mais com esses riscos e tal, assim, algum quadrinho nessa linha e tal. Ele falou, tem um que é muito legal, você vai gostar muito, eu acho. E me apresentou Robert Crumb, o Blues do Robert Crumb. A primeira vez que eu vi foi numa gibiteria em Botucatu, que eu nunca teria conhecido, naquela época ainda, nunca teria conhecido sozinho por conta própria. Foi a partir da indicação desse cara que a minha vida mudou completamente. Nesse momento, nesse instante, eu lembro a minha cabeça explodindo e derretendo, assim, eu vendo aquilo, entendendo aquilo, porque eu tava na minha adolescência, começando a adolescência, vendo as coisas que eu gostava, gosto muito de música, e eu tava muito experimentando coisas novas, ouvindo coisas novas que não eram muito comuns pra mim, e eu tava ouvindo muito blues na época, eu tava começando a me apaixonar pelo blues. A hora que o Paulão chega pra mim com o livro Blues, da Conrad, onde tinha o desenho exatamente do jeito que eu queria ver, a hora que eu vi aquilo eu falei, é isso que eu queria ver, sabe, isso aqui nasceu pra mim, eu queria ver isso, era esse quadrinho que eu queria ver, que é um quadrinho com desenho maravilhoso falando de blues. Eu não acredito que isso existe, e eu sou eternamente grato ao Paulão por causa disso, porque ele me apresentou Crumb. Provavelmente eu teria conhecido Crumb mais pra frente, provavelmente, mas não foi assim, foi desse jeito, foi do cara olhar pra um menino que tava aprendendo tudo ainda e encontrar ali ele me deu uma coisa que eu não sabia que queria, e eu tenho isso faz mais de 20 anos, e eu lembro claramente desse dia. É um dia que eu tenho, assim, é uma memória que foi responsável por praticamente tudo que aconteceu comigo depois, assim, sabe? Claro, uma coisa leva a outra, antes disso e depois disso, mas esse momento eu considero como um dos momentos fundamentais da minha vida, de ter sido apresentado pelo Paulão por Robert Crumb. Isso provavelmente não teria acontecido
em outro lugar se não fosse numa loja de quadrinhos. Isso faz 20 anos que aconteceu. Imagina, hoje o mundo é completamente diferente, mas essas comic shops ainda têm essa essência. Se você já teve a oportunidade de ir em qualquer uma, você sabe do que eu estou falando, você sabe que é assim realmente que acontece. As coisas são mágicas dentro dessas lojas. É um momento delicado no mundo todo e a gente precisa apoiar as lojas de quadrinhos, sabe? É por isso que eu quis falar uma experiência minha numa loja de quadrinhos, quando eu era muito novo, e que me marcou pro resto da minha vida. Não me marcou só na minha memória, decidiu muita coisa na minha vida mesmo, sabe? Muito tempo depois, um dia que fui pra São Paulo, criança ainda, adolescente ainda, devia ter uns 13 anos daí nessa época, 13, 14 talvez já. Eu fui pra São Paulo e nessas revistas HQ Club sempre tinha o endereço da Comics, eu sempre tinha ouvido falar da Comics. Minha mãe provavelmente foi trabalhar com alguma coisa em São Paulo, uma viagem de ida e volta, e eu fui junto e fomos lá e tal. Foi muito corrido, não tinha onde parar o carro, eu lembro também. Ficamos com o pisca-alerta ligado e descemos correndo ali na Alameda Jaú. E eu entrei naquele paraíso que é a Comics, né? E só que sempre com muita pressa, porque tinha hora pra ir embora, tinha hora pra entregar não sei o quê. Então sempre foi muito corrido. Então foi, sei lá, acho que eu fiquei 15, 20 minutos na loja, correndo, mesmo assim, procurando o que eu queria. Eu achei uns sketchbooks do Crumb, que não são esses grandões que saíram agora da Tashi. Só sei que eu peguei esse livro, sketchbook, e era só sketches do Crumb. Caneta, assim, eu fiquei maluco. Tinham vários, eu não sabia qual escolher. E eu lembro que custava caro, mas eu queria muito. Eu vou falar um preço assim, só ilusório mesmo, mas assim, eu lembro que custava R$60 e eu fui falar com um cara que trabalhava lá na Comics, que é o Ed, que trabalha até hoje na Comics. Eu chorei pra ele, né? Eu falei, nossa, eu queria muito esse gibi, cara. Nossa, eu queria muito isso daqui, mas não tem como eu comprar, é muito caro, infelizmente, mas pô, que legal, adorei a loja e tal, né? Ele olhou assim, pegou o gibi, o sketchbook, e ele falou... Bom, tá R$60, dá aí 35 conto. Ele falou assim pra mim. Eu falei, o quê? E foi isso. Ele vendeu por quase a metade do preço, assim, eu não acreditava. Eu nunca esqueci isso. Ed, se um dia você ver esse vídeo, cara, isso faz muitos anos, faz quase 20 anos também. Eu consegui uma coisa que eu tenho até hoje, que eu não ia comprar, não tinha como, mas o Ed viu alguma coisa ali e achou que valia a pena. Ele podia fazer aquilo, ele pôde me dar o desconto. Ele quis me ajudar, assim, sabe? E até hoje as coisas são assim. Se as pessoas podem ajudar, elas vão te ajudar. A competição com gigantes do mercado, com as pessoas mais ricas do mundo, não estão competindo pela mesma coisa. As comic shops não estão competindo só para vender. Não é só isso que eles querem. Pelo menos comigo nunca foi isso que eles me entregaram. Eles sempre me entregaram muito mais. Muito tempo depois eu tive a sorte também, mais uma vez, de ter um dos meus melhores amigos ser dono de uma loja de quadrinhos, que é o Gui Lorandi da Monstra. E eu acompanho a Monstra desde quando ela nasceu, que antes era gibiteria. A gibiteria é fundamental para minha vida também, porque foi lá que eles me aceitaram a receber o meu primeiro quadrinho. Ninguém me conhecia. Não que agora seja super conhecido. Mas naquela época, realmente, ninguém me conhecia. Só São Manuel, nem São Manuel me conhecia. E a gibiteria abraçou e me quis lá. Depois a loja fechou, mudou para a loja Monstra. E eu acompanho a loja Monstra desde sempre. Desde que ela começou, eu vejo muito o esforço e a paixão que o Gui tem com aquilo. Realmente, ele dá a vida por aquilo. Foi na loja Monstra e foi na Ugra, que é outra loja que eu tenho muito carinho também, que eu já fui muitas vezes. E aprendi muito lá, aprendi muito como pessoa, com as pessoas lá, com jeitos de pensar, com jeitos de entender o quadrinho, de pensar quadrinho de maneira diferente. São nesses lugares, nas conversas que eu tive lá e nas experiências que eu tive lá, nos quadrinhos que eu comprei lá, que as coisas, eu sempre saio diferente dessas lojas. Eles não estão competindo com a mesma coisa do que as grandes, o jogo é outro. Então a Comic Boom, a Monstra, a Ugra, a Mandrake, eu não lembro o nome da loja lá do irmão do Caio Oliveira e dele também. A Itiban me recebeu também lançando o Fio do Vento. Eu tenho uma história da Itiban também em 2010, eu nem fazia quadrinhos ainda, qualquer dia eu conto essa história também, que é uma história que me marcou muito. Eu tenho muitas histórias que aconteceram em gibiterias. E eu só me dei conta disso quando eu comecei a pensar muito nelas para fazer esse vídeo. Comecei a pensar, poxa, eu vou fazer um vídeo para enaltecer o quanto que elas são importantes e tal. E daí, a hora que eu comecei a pensar sobre, daí que eu comecei a ver realmente como que elas são fundamentais. É isso, eu só estou fazendo esse vídeo para dizer, apoie as lojas de quadrinhos. Na loja Monstra, por exemplo, foi onde eu conheci o Rogério de Campos. Foi nesse mesmo lugar, um pouco antes que eu conheci a Solange também da Veneta, que hoje é uma das minhas melhores amigas também. Foi na Monstra que eu tive momentos hilários com o Sidão antes de ser convidado para fazer a Graphic MSP. Foi lá que minha cabeça explodiu diversas vezes com palestras
e bate-papos do Mutarelli, com aulas, workshops do Davi Kalil, do Benson, sabe? É um lugar incrível. É você encontrar material fresco e novo e cheio de energia, de quadrinistas novos, de pessoas, muitos artistas aí que estão começando ou não, já estão aí na carreira, mas estão só com trabalhos independentes. É nesses lugares onde você vai encontrar, onde você vai ver coisas que você nunca veria se fosse em qualquer outro lugar. Os meus trabalhos todos estão nas lojas de quadrinhos. É te levar para onde você quer chegar sem você saber que você queria chegar ali. Valeu!